Current computer. Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula. Hoje é 4 de setembro, 19 horas e 7 minutos. E eu vou gravar essa aula. Então, as pessoas que forem entrando, depois, se elas tiverem interesse, elas vão poder assistir a gravação. Ontem, nós estávamos a tratar, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui a minha pasta e vamos ver o que nós falamos ontem, né? Nós vimos que as certidões de primeira instância e segunda instância, tanto da área civil quanto da criminal, elas são obtidas, então, aqui em Minas, provavelmente também nos outros estados, no site do Tribunal de Justiça. E aqui em Minas também, em cada uma das cidades que as pessoas tiverem residido, elas vão obter uma certidão daquelas cidades. Então, eu morei em 3 cidades nos últimos 10 anos. Então, eu vou ter uma civil e uma criminal em cada uma delas. Na primeira instância, serão 6 cidades. 6 certidões, perdão. Na segunda instância, civil e criminal, eu também vou conseguir no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Por sorte, eu só morei em Minas, nessa hora. Sorte no sentido de só ser necessário a civil e a criminal da segunda instância do TJMG. Considerando que aqui em Minas, essa certidão de primeira instância, civil e criminal, ela também abarca as do juizado especial. Correto? Pois bem, vamos adiante. Lorena, boa noite, tudo bem? Os nossos amigos estão chegando. Thalita, boa noite, tudo bem? Então, isso, bacana. Vocês aí no estado de vocês vão ter que se inteirar se o Tribunal de Justiça fornece as certidões nestes moldes que eu acabei de expor. Depois nós temos aqui as folhas corridas ou certidões negativas ou certidões positivas fornecidas pelos cartórios criminais da Justiça Eleitoral das localidades onde tem residido nos últimos 10 anos. Nesse item, que é o item 9.3K, nós vamos terminar hoje, vamos fazer o T, até o T, já vamos terminar. No item 9.3K, aqui em Minas, tem uma disposição expressa no site que aquelas cíveis e criminais de primeira instância, elas atendem a esse comando desse edital. Eu, inclusive, eu vou abrir aqui o nosso arquivo. Hoje os meus arquivos já estão um pouco mais organizados. Ok, vamos aqui. Porque ontem eu estava com os arquivos em outro computador. Então, aqui os downloads, área de trabalho, projeto Documentos Manaus, documento de inscrição definitiva Rondônia. Isso aqui eu sugiro os senhores imprimir e quando os senhores forem... esse arquivo que eu vou mostrar aos senhores aqui, só um minuto, por favor. Vamos mostrar share. Esse arquivo aqui é importante demais aí para ajudá-los. Pelo menos hoje aqui para mim é muito, muito bacana. Porque... Oi, Patrícia Barros, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Lá na item 93K, que é o item M aqui. Vamos lá, vocês vão ver. Então, nós estamos aqui, as cíveis aqui, criminais. M. Olá, boa noite, professor. Boa noite. Então, vamos aqui. Então, o item, ó. Vamos lá. Eu imprimi o que estava no site, declarando, né, que para fins do disposto no item M, que é esse item 9.3.K, né, que coloquei o edital, vocês vão fazer as adaptações necessárias nessa declaração. Eu sou bem preocupado aí, eu deixo bem claro
Eu prefiro pecar pelo excesso à banca acreditar que eu não fui diligente. Então, eu informei exatamente tudo o que estava ocorrendo. Sabe essa questão? Ah, mas aqui no meu estado não tem tal certidão porque foi substituída por uma outra. Então, você vai pegar uma declaração do escrivão judicial aí na sua comarca, no fórum, e você vai expor exatamente isso que você está falando. Reconhece firma. Ah, na verdade, não precisa reconhecer firma, né, do escrivão judicial. Mas você junta, por exemplo, o e-mail que ele recebeu do Tribunal de Justiça, definindo essas regras específicas, né, no caso das folhas corridas criminais, por exemplo. Então, aqui eu coloquei essa declaração, dizendo, né, que as certidões judiciais cíveis e criminais emitidas na primeira instância destinam-se também para fins eleitorais. Coloquei essa declaração, informei no que o site trazia, o que o site falava. E eu até marquei aqui as certidões judiciais negativas, cíveis e criminais emitidas na primeira instância destinam-se também para fins eleitorais. Vocês viram que eu fiz uma declaração, depois eu copiei, imprimi a tela do site, para não dizer que essa minha declaração é uma declaração vã. Não, o meu suporte para que eu fizesse essa declaração era o site, né? Claro. Certidões judicial para fins eleitorais negativas. Esse caso específico, nós não estamos aqui tratando da justiça eleitoral. Em Minas, de segunda instância, já temos a justiça eleitoral. Então, isso aqui eu consegui em Minas. Então, eu não tenho da primeira instância eleitoral porque é abarcada pelas certidões anteriores. Nós falamos isso ontem no finalzinho, assim. Estávamos bem cansados, eu pelo menos. Então, não tem problema nós voltarmos aqui. Então, as certidões eleitorais fins negativas de segunda instância. Grau recursal. Então, saiu lá do TJ em BH, do TJ em Curitiba, do TJ em Manaus, a gente teria, teoricamente, seria TRE, né? Mas quando vamos no TRE, o site ele nos direciona para o TSE. Então, aqui também que não consta registro de condenação criminal eleitoral. Então, essas aqui são as... E eu coloquei isso aqui na minha capa, vocês se lembram? No item, escrevi 45, ao se tentar emitir certidões na página do TRE-MG, o usuário é direcionado automaticamente à página do TSE. Portanto, somente é possível obter certidões na página do TSE referente à Justiça Eleitoral. Isso aí provavelmente vai ser a mesma coisa para vocês, né? Porque a Justiça Eleitoral ela é bem organizada assim com os estados. Então, o que acontece para Minas é a mesma coisa para os outros estados, né? E eu coloquei essa certidão para fins eleitorais, assim, para não restar qualquer dúvida, embora eu acho que essa certidão seja até desnecessária, porque essa aqui é na hipótese de você que é candidato que vai buscar, né, se inscrever para se eleger, né? Então, você apresenta essa certidão para fins eleitorais, nada consta. E aí ela é obtida, essa certidão, na sessão judiciária, na Justiça Federal. Vocês estão observando? Então, aí já é na Justiça Federal. Vamos ver aqui se eu consigo ver o site dela. Se é isso aqui, ó. No meu caso, Minas Gerais é TRF1, que parece que é Minas Gerais Espírito Santo, se não me engano. Faz muito tempo que eu não estou por dentro dessa divisão aí da Justiça Federal. Se alguém souber, Minas Gerais eu acho que é o... Professor, pois não. Posso fazer uma pergunta rapidinha para o pessoal aí, para vocês? Pode. No que tange às certidões, tá? Pelo que eu estava lendo no edital, essas certidões da Justiça Eleitoral, da Justiça Criminal, da Justiça Civil, nós vamos ter que imprimi-las, né, e tirar essas certidões a partir do dia 6 até o final, certo? Até outubro, 6 de setembro até 6 de outubro, perfeito? 5 de outubro é o último dia, 5 é sexta-feira. Isso, exato.
Cinco, exatamente. Aí o que acontece? Com relação às certidões da OAB, declarações de trabalho que você realizou, tipo de conciliação, essas coisas todas, não tem como a gente tirar uma certidão atualizada, não tem como. Porque são processos assim que demoram demais. A vara para expedir cada certidão demora de 3 a 4, 5 meses para expedir uma certidão. Então, na verdade, por exemplo, certidões que eu aproveitei para o outro concurso, eu vou ter que aproveitar agora, entende? Sim. E assim, o edital ele não fala nada com relação a isso. Exato. Exatamente. Vocês também podem fazer uma consulta para que a banca se pronuncie. Isso é bem comum, inclusive, né? As pessoas enviam um e-mail. Eu vou, por exemplo, porque eu não sei se ontem ficou, pelo menos para mim não ficou tão claro, alguém aí de vocês, se a banca no Pará já havia se pronunciado de forma categórica naquele texto que foi nos enviado, me parece, pelo EMIR, que as certidões de atuação nos processos judiciais, elas não teriam que ter um determinado prazo de validade. Isso, para mim, não ficou claro se ela se pronunciou categoricamente nesse sentido, né? Entendi. Então, a gente pode... vocês têm que tomar muito cuidado aqui com o que eu estou lhes propondo, porque isso foi o que eu enviei para Rondônia. Se a banca entendeu de alguma forma distinta, eu não posso me responsabilizar por isso que o meu intuito é o norte, mas vocês têm que ter muita segurança que lendo o edital, mas a gente acaba tendo muitas dúvidas, e quem é a instância adequada para sanar essas dúvidas é a banca, ou o Tribunal de Justiça do Amazonas, correto? Isso aqui é o norte, mas faz todo sentido. Correto, perfeito. O que faz todo sentido. Por exemplo, embora a banca, por exemplo, essas de atuação, não faz o menor cabimento, não tem o menor cabimento você pedir uma certidão para um concurso e depois de 3, 4 meses você se dirigir ao judiciário, que já é assoberbado de trabalho, e exigir novas certidões. Isso é até contraproducente, vai contra a lógica, assim, você não está contribuindo com a organização do judiciário, porque as pessoas não estão ali só para fazer certidões, claro, né? Também concordo. Então, a gente tem que ter um pensamento racional. Esse é o meu raciocínio. Agora, se a banca pensa dessa forma, é isso que eu quero que sempre vocês que fique bem claro. Eu não posso falar qual é o pensamento da banca, correto? Mas muito obrigado, Lorena. É a Lorena que está falando, né, Lorena? Quem está falando? É a Patrícia Barros, professor. Obrigado, Patrícia. É porque aqui na barra de rolagem à direita aparece sempre quem está se falando em verdinho. Agora que eu vi seu nome, porque ela estava para baixo na barra à direita. Então, tá. Essa certidão para... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail para a IESES e vou solicitar esse esclarecimento e vou colocar no grupo assim que eu tiver uma posição, tá bom? Mas assim, se você for enviar tópicos, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar esse tópico a respeito das certidões dos títulos dos processos judiciais, mas de uma forma assim, bem concisa, né? De uma forma para que eles respondam assim, bem categóricos, né? Sim, não, para que não haja qualquer sombra de dúvida, senão que você não seja uma pessoa concisa. Não é isso, mas a gente tem que pescar exatamente a ideia, a resposta, de uma forma bem simples, né? É o que eu vou fazer a minha pergunta vai ser bem direta. Ok. Vamos continuando aqui. Então, nós pedimos essas certidões aqui para fins eleitorais negativa, estamos lá no item 93K. Os senhores estão acompanhando aqui? Eu estou marcando aqui. Na verdade, essa da Justiça Eleitoral é a que tem, na minha opinião, é o desafio maior. Depois eu pedi a do TRE, mas saiu a do TSE, por isso que eu fiz aquela notinha lá na minha capa, vocês se lembram? Tá. E aí, depois eu pedi a certidão para fins eleitorais na Justiça Federal. Ótimo. Então, conseguimos aqui a certidão para fins eleitorais. Agora, TRF, por que eu tenho? São duas aqui. Vamos entender isso aqui. Uma é da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais e a outra é do TRF Primeira Região.
Correto. Então, uma é da seção judiciária, a outra é do TRF. Vocês estão observando que são certidões distintas? A seção judiciária, ela é menor que o TRF, né? Claro, né? A seção judiciária ela é menor, pelo menos aqui na primeira região. Então tá, vamos lá. N. O item N agora, passei aqui a minha folha. Eu não vou imprimir nenhuma dessas, porque vamos fazer no dia 6, né? Então a gente vai fazer no dia 6. Mas e também vocês estão em outros estados, vocês têm que descobrir aí qual que é a região da Justiça Federal, a seção judiciária de vocês. Aqui em Minas é a seção judiciária de Minas Gerais e o TRF1. Depois vamos ver certidões de cartórios da Justiça Eleitoral informativos de existência ou não de qualquer ação civil criminal. Vamos ver qual que é a diferença dessa 9.3. Ah, tá. A 9.3K é folhas corridas ou certidões negativas ou certidões positivas fornecidas pelos cartórios criminais. Deixe-me só silenciar uma pessoa que está ouvindo. Veja aqui, vamos colocar aqui a Thalita. Eu não tenho nada contra as crianças, inclusive eu não tenho filhos, mas eu tenho vários sobrinhos. Vamos só silenciar aqui o mute. Então tá. Ele estava comendo, dormindo, papagando, cabeça. Não, imagina. Não, porra, comendo na marra ainda, porque estava derrapando eu caindo. É o Emir. Vocês me dão licença aqui. Vamos lá. Essas certidões, o item 9.3 L, ele é bem parecido com a outra, né? Vocês observaram. Então, vamos ver os termos aqui. Certidões dos cartórios de distribuição da Justiça Eleitoral, informativas da existência ou não de qualquer ação civil ou criminal em curso ajuizado em favor dos candidatos das localidades onde ele residiu nos últimos 10 anos. Vamos lá. Declaração é a mesma coisa que eu fiz na outra MN. Então, essas duas declarações, e aí vamos, porque isso aqui praticamente eu repeti o que estava na outra. Porque um ele fala folhas corridas e a outra ele fala certidões dos cartórios de distribuição da Justiça Eleitoral. É a mesma coisa. Aqui em Minas, pelo menos isso aqui seria a mesma coisa. Tem a certidão eleitoral. Primeiro, eu falei que a minha certidão de primeira instância, do item M anterior, ela, tanto civil e criminal, ela se aplica às eleitorais. E coloquei aqui a informação do site. Fiz a declaração. Depois, eu fui na certidão judicial para fins eleitorais, na segunda instância em Minas Gerais. Ótimo. Exatamente como do outro. Repetir. Não vamos nos importar se estivermos sendo... estamos excedendo, mas a gente vai fazer dessa forma. É a minha sugestão. TSE, porque o TRE não sai. Então, a mesma coisa. Justiça Federal, tanto da seção judiciária quanto do TRF1. Então, aí é a mesma coisa da outra, né? Então, agora que já vencemos essa parte, ficou mais fácil. E agora, ficou bem simples. A folha corrida da Polícia Federal, dos últimos 10 anos. Polícia Federal. Então, essa aqui é simples também, porque no site da Polícia Federal, nós vamos ter essa daqui, Serviço Público Federal, Ministério. Então, vamos ver aqui no site, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá colocar aqui. Vamos acompanhando. Essa aqui eu vou... Certidão negativa, Polícia Federal. Vamos lá. Essas são mais simples, a da Justiça Eleitoral é que são as piores. Mas, assim, essas certidões criminais negativas, tem uma de antecedentes criminais e temos uma certidões criminais negativas. São duas certidões, uma de antecedentes criminais. Acho que vai ser a mesma certidão, viu? Certidões criminais negativas. Essas certidões criminais negativas.
Aqui, todos da Justiça Federal, isso aqui, a gente tem que localizar exatamente onde que eu consegui imprimir essa certidão. Certidões criminais negativas. Nos procedimentos de aquisição, registro e renovação do registro, transferência e porte de arma de fogo, exige a comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual Militar, certidões criminais negativas, não é isso. Justiça Federal, porque o que a gente precisa é da Polícia Federal, né? Não tem nada a ver. Por que será que veio aqui da Polícia Federal? Acho que é essa aqui. Certidões criminais negativas. Não, como assim? Antecedentes criminais. Eu acho que é no item de antecedentes, professor. Pois é, fui lá agora, antecedentes criminais. É porque a outra era para porte de arma, né? Então vamos ver essa aqui, emissão. Vamos tentar aqui fazer a emissão. A certidão de antecedentes criminais informa a existência de registros criminais em nome de uma determinada pessoa no sistema informatizado da Polícia Federal. É isso mesmo, é nesse site aqui, ó, Serviço DPF, antecedentes criminais, certidão. Por que será que eu não estou conseguindo abrir aqui? Ctrl C. Deixa eu ir aqui. Quais são os Mozilla? Internet Explorer. Eu já estou no Internet Explorer. Vamos esperando aqui. Vamos lá. Aí a gente consegue imprimir a certidão aí dos antecedentes criminais. A minha internet está um pouco lenta, mas é aqui mesmo. Então aqui você vai preencher os seus dados e você vai imprimir essa certidão, que é essa certidão aqui que estamos tratando, a como ela vai sair. Eu lembro que tinha um da Polícia Federal que eu fiquei um bom tempo porque não imprimi. Eu estava nessa época numa internet excelente. Eu acho que foi essa aqui, a certidão de antecedentes criminais. Polícia Federal certifica, após pesquisa no sistema, que não consta decisão judicial condenatória com trânsito em julgado em nome de Joaquim Martins, CPF, passaporte, é exatamente isso. Então, essa certidão de antecedentes criminais aqui, pf.gov, vamos ver aqui. Você vai preencher os dados, tá vendo? Tá demorando, mas vamos adiante, porque essa é bem simples, a certidão de antecedentes criminais. Item 9.3.n, vamos lá, para ver qual que é o próximo item, vamos acompanhando aqui. Folhas corridas ou certidões negativas ou certidões positivas fornecidas pelos cartórios criminais da Justiça Federal das localidades onde tem residido nos últimos 10 anos. Então, agora é Justiça Federal. Então, é criminal da Justiça Federal. Então, você vai fazendo isso. Como eu só morei numa seção judiciária, para mim vai ser mais fácil. Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, é a certidão de distribuição para fins gerais, tanto a civil quanto a criminal. Então, eu pedi na seção judiciária e provavelmente aqui também vai ter a do TRF. Tanto de um quanto de outro. TRF, essa também é bem simples. Tem uma peculiaridade, eu quero que vocês anotem. Vocês vão pedir, neste momento, isso foi uma dica que eu recebi, assim, de uma pessoa que já tinha feito muito concurso, e me falou que muita gente era reprovada por causa dessa certidão. Tem uma certidão que a gente não consegue tirar no site, pelo menos eu não conseguia, a última vez que eu fiz, que é a do juizado o especial da Justiça Federal. O juizado especial da Justiça Federal. E nesse juizado especial da Justiça Federal, vocês têm que ir à Justiça Federal, de fato, à localidade, e vocês vão pedir essa certidão. Agora, se vocês tiverem morado em outros lugares, aí vai ser mais complexo, né? Como é que vai ser essa operacionalização? Mas vamos lá. Então, eu consegui a civil e a criminal da Justiça Federal, tanto da seção quanto do TRF, correto? Primeira região. A dos PGS da Justiça Federal, que é uma certidão distinta. Então, os senhores vão ficar muito atentos a isso aqui. E cadê a minha certidão?
vai ser em outro momento. A certidão de distribuição da Justiça Federal informativa de qualquer ação civil em curso ajuizada em desfavor. Porque uma coisa é a folha corrida, a outra coisa é a certidão do cartório, vocês estão observando? Mas elas, o conteúdo é o mesmo. Então, o item Q é o item 9.3N. Vamos lá. Eu estou querendo ver aqui onde está a minha certidão do juizado especial da Justiça Federal. Então, aqui é a mesma coisa, cíveis e criminais da seção, civil e criminal do TRF, os originários, ótimo. Temos o PGE, o Processo Judicial Eletrônico, PGE, e... eu acho que foi esse PGE aqui que eu busquei lá em Patos de Minas, foi isso aqui mesmo. É o PGE que eu tive que buscar em Patos. Mas eu me confundi, eu acho que de fato o da Justiça do Especial eu acho que está abarcado da primeira instância, da seção. Vamos lá ver aqui. Esse aqui é o do TRF. Deixa eu dar uma olhada aqui na leitura. Não, sim, é isso mesmo. Confundi, perdão. O de fato, os do juizado especial, eles estão nessa certidão. O que não consta é o PGE. Aí o PGE vocês têm que buscar, tá bom? O PGE é que vocês têm que buscar. Eu busquei a minha lá em Patos de Minas, porque eu morava lá do lado. PGE. Aí, ó, foi o do PGE que eu busquei. Isso aqui eu tive que sair. Peguei o carro, andei assim quase 100 quilômetros, fui lá na Justiça Federal e peguei. E achei melhor, assim, a não ter a certidão do PGE, porque ela não consta. E se a banca sabe disso, eles vão pensar, será que esse candidato é diligente o suficiente? Porque tudo isso aqui, pessoal, a análise que eu faço é que eles estão julgando você em outros critérios, né? Qual o critério? Você tem tenacidade? Você é uma pessoa que, quando tem muita documentação, você consegue organizar essa documentação dentro de um determinado tempo hábil? Isso tudo é habilidade exigida para uma pessoa que vai dirigir um cartório, comandar um cartório. Se os senhores já não são titulares, né, de cartórios. Então, vamos lá. Essa N agora. Então, a 9.3N vencemos. Vocês vão acompanhando aí no edital. 9.3N vencemos. Eu estou achando que agora está ficando bem mais fácil. Vamos lá. 9.3O. O que é agora? Certidões dos cartórios de distribuição da Justiça... Não, esse é o 9.3. O 9.3O é o que nós terminamos de fazer. Agora é o 9.3P. 9.3P. O que é o 9.3P? Certidões dos cartórios de distribuição da Justiça Militar, informativas da existência ou não de qualquer ação civil ou criminal em curso, ajuizadas em desfavor do candidato das localidades onde ele residiu nos últimos 10 anos. Então, vamos lá da Justiça Militar. Vamos ver quais são essas certidões. Alguém estava falando ontem a respeito disso. Agora é o momento de nós... Então, aqui, ó, nós temos o Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais. Provavelmente também temos aí o dos estados, dos senhores, nós temos TJMMG, Tribunal de Justiça. Aqui, ó, aquela certidão lá do antecedente, eu não vou preencher aqui porque ela é bem chata, tem um monte de informação. Mas vamos lá no site, o importante é que vocês saibam que é aqui do antecedente da Polícia Federal, correto? Oi, Claudete. Boa noite, Claudete. Claudete chegando agora, nossa amiga lá de Manaus. Então, vamos lá na Justiça Militar. Vamos lá na... dirigindo, tá? Eu vou só... Ótimo. Então, dirija com segurança. Eu vou silenciar você agora, tá bom? Mas, vamos lá. Justiça Militar, vocês estão aí no site fazendo a pesquisa no Tribunal de Justiça Militar, na Justiça Militar do estado de vocês? Acredito que a Justiça Militar vocês conseguem obter a certidão. Vamos lá. TJ, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.
Aqui, ó, certidões. Certidões. Entrando aqui no site. Aqui, por exemplo, o de vocês devem ser mais ou menos... Carmen Lúcia fez uma visita aqui. Vamos lá. Institucional, presidência, certidões. Tribunal de Justiça Militar. Esse aqui é o que vocês têm aí no estado de vocês. Então, vamos lá. Autenticar ou emitir uma certidão? Emitir certidão, muito fácil. E aí, vamos ter que colocar o nome completo. O CPF. Data de nascimento. 6/9/58. Vamos lá. Eudócia de Abreu Martins. E eu já vou emitir essa minha certidão. Aqui, ó, essa certidão foi super fácil, nada consta. Ações criminais da Justiça Militar Estadual. Vocês viram que na Justiça Militar tenho essa certidão, nada consta. Não vou imprimir porque a gente vai fazer isso no dia 6, né? Vamos ser diligentes. Diligentes, vamos fazer no dia 6. Vamos lá. Nada consta, foi bem fácil essa. TJ Tribunal de Justiça, não, é militar, Tribunal de Justiça Militar. Então, vamos lá. Essa certidão, por exemplo, é válida por 90 dias. Então, essa aqui eu já poderia imprimir agora, correto? Ela é válida por 90 dias. Essa aqui válida por 90 dias. Poder Judiciário, Justiça Militar da União. Aqui. Então, vamos lá. Esse aqui, então... Esse aqui é igual para todos os estados. Eu vou fazer um teste aqui. Deixa eu ver onde que é o Tribunal de Justiça. Vamos... Quem está aí do... Acho que do Paraná tem alguém? De Manaus. Vou fazer o de Manaus. Deixa eu ver se esse aqui está simples. Então, vamos colocar aqui Tribunal de Justiça. Nota do Rio, professor, que é complicado. Então, vou para o Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça. Vamos lá. O de Minas é muito fácil. Tribunal de Justiça Militar. Aqui o Rio já tem uma divisão, uma circunscrição. Vamos lá. Espera aí. Você que me perguntou... Do Rio me disseram que é só o STM. Eu não sei se é verdade. Pois é. Aí, quem entende de circunscrição de justiça militar? Eu não entendo de circunscrição de justiça militar. Mal da Justiça Federal, e olhe lá. Agora, da militar, vamos ver aqui. Por que será que tem... Alguém saberia me falar sobre essa... Difícil, complicado. Quem está falando? É você, Emir? Isso. Você é carioca? Emir, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, você tem que pedir no tribunal, né, referente à primeira instância, e tem que pegar essa segunda no site. Essa No segunda... site do STM, né? Mas tem que pegar a primeira lá no tribunal mesmo, lá no centro do Rio, né? Sei. Onde que fica a Justiça Estadual, tem um campo que fica a Justiça Militar, e eles normalmente demoram, sabe, a pampa para entregar a certidão. Então tá. Então aí os cariocas, No Rio, as certidões são as piores. São as piores, né? Porque a questão da Justiça Estadual é cartório extrajudicial, né? Ou seja, tem que pagar e o preço não é barato. A Justiça A questão militar você também não consegue tirar pela internet. A da Polícia Federal, da Identidade também você não consegue tirar pela internet. No Rio de Janeiro você não consegue tirar quase nada pela internet. Você tem que ir lá no balcão, né, e pedir por favor, porque normalmente são 5 dias úteis, e olha lá. Olha só. Então, Entendi. Isso aí é um desafio a mais. A gente teria que fazer uma pesquisa aqui, provavelmente em serviço. Então, quer dizer que esse site aqui é uma segunda instância, Superior Tribunal Militar, porque além disso temos o da União também. Então, lá vocês viram que em Minas Gerais eu só consigo aquela foi aquela única que eu consegui. Certidão negativa. Aqui é a certidão negativa. Vamos ver, alguém está me mandando uma mensagem? Vamos dar uma olhada enquanto. A certidão militar... Mas, Joaquim, do Espírito Santo...
perdão, a de Minas aqui, você não pediu lá no tribunal, não? A do tribunal? Porque eu acho que eu tive que alguma... acho que teve alguma que não saiu pela internet, que eu tive que ir lá também pedir. Lá em Acho Belo que não Horizonte? todas aqui de Minas eu não consegui. Lá em BH, acho que eu não consegui todas pela internet, não. Algumas eu tive que ir lá pegar. Essa da questão militar, eu tive que pegar. Eu acho que a questão civil, né, da justiça militar, e teve uma outra, só que eu não tô lembrando com exatidão, sabe? Mas que eu tive que pegar lá em BH também. Mas que é Olha, infinitamente menos complicado do que no Rio de Janeiro. então você está falando o seguinte, que essa certidão minha aqui, a certidão de distribuição de ações criminais, ela seria uma certidão de primeira instância da Justiça Militar. Então, tem um grau recursal da Justiça Militar em Belo Horizonte, né? Agora, vamos ver aqui. Aqui não fala isso, né? Aqui não fala isso. É porque, por exemplo, a cível, aqui você emitiu só a distribuição criminal. E se eu não me engano, o item ele fala distribuição da justiça militar cível e criminal. Uhum. Aí eu acho que eu pedi essa certidão que fosse expressa, e tive que explicar tudo direitinho, que viesse expressa cível, ou pelo menos que viesse uma separada cível, sabe, da justiça militar. Eu não sei se foi isso que eu pedi, eu sei que teve uma certidão que eu peguei em BH, que foi da justiça militar, mas eu também não estou lembrando com exatidão qual foi. Uhum. Deixa eu ver aqui a mensagem, talvez alguém esteja querendo participar, está no silencioso. Em Brasília também não sei como é. Aqui o Judiciário da União, será como fica? Tem a Justiça Militar da União, né? Pois é, essas questões muito específicas, né? Eu não vou saber responder. Como que faz? Eu acho que, peraí, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Será que... Aqui no Rio é maior confusão, ninguém sabe nada, aqui é complicado. Você vai... Ninguém sabe nada. Vocês têm que desenvolver uma aí, ver... Tem que estudar a estrutura da Justiça Militar. Pelo que eu vi agora, então, tem a Justiça Militar na nossa de primeira instância, temos a de segunda instância. Isso aqui em Minas, por exemplo, seria assim. Então, teria uma Justiça Militar de primeira instância e um grau recursal. Depois daquilo ali, alguma questão específica iria para o STJ, correto? Em Brasília, pois é, em Brasília seria teoricamente da União, né? Aqui nós só temos o Poder Executivo, o Judiciário da União. Em Brasília, todo o Judiciário é da União. O Judiciário é da União. Isso. Daniel Magalhães pergunta, e estados nos quais não existe um Tribunal de Justiça Militar? Pois é, há estados que não têm o Tribunal, né, de Justiça Militar, né? Você vai declarar, não tem aquele limite, me parece, de 100 mil habitantes, uma coisa assim, eu me lembro disso, eu acho que está até na Constituição isso. Mas tem esse limite mesmo. Você tem que pedir uma declaração aí, ou então você faz uma declaração de próprio punho. Eu faria dessa forma. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, Lorena, essa sua colocação a respeito da cível na minha pasta dos meus afazeres. Eu vou colocar aqui certidão civil da Justiça Militar, certidão civil da Justiça Militar. E aí, colocando também mais a segunda instância. Eu lembro, porque, pessoal, essa documentação... Ele tá de chorar? Pois não. Quem está falando? O Emir. Desculpa. Não, tudo bem, Emir. Eu vou silenciá-lo e você pode mandar uma mensagem aqui. Eu lembro que Lorena, essa questão que você falou aí da CIV, eu lembro que eu me debrucei sobre essa questão nessa época aqui. Mas eu tive uma conclusão, porque faz quanto tempo que eu enviei essa documentação? Aí já tem quase, eu acredito, quase 8 meses. Ou 6 meses, pelo menos. Eu não estou me lembrando disso. Mas teve alguma coisa que eu... Foi em dezembro do ano passado. Então, aí já tem quase 9 meses, né, que eu enviei essa documentação aí. Eu tive
esse questionamento. Agora eu não me lembro o que foi que eu decidi. Assim que eu for, quando eu estiver fazendo a minha, de novo, aí eu publico, eu até anotei aqui, sobre essa questão da civil, militar, e também sobre a segunda, o grau recursal no Estado, né? Vocês, o seguinte, dependendo do Estado, do DF, Rio de Janeiro, vocês têm que ter em mente simples. O pensamento que eu tinha que me ajudou bastante. Eu pensava como era a organização naquele Estado, como é a organização da justiça militar naquele Estado, né? E os graus recursais, todos os graus. Então, vocês têm que fazer isso em mente. Eu não vou saber falar nada sobre justiça militar, não tenho a menor ideia. Então, o meu é o mais básico possível. Agora que eu estou aprendendo com vocês aí sobre essas questões. Mas eu lembro que a questão civil, eu pensei sobre isso, eu concluí alguma coisa, mas não estou me lembrando agora, tenho que pensar. Na hora que eu voltar a fazer a minha pesquisa, eu vou respondê-los. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Então, vocês viram o que eu fiz. Eu fiz só a da militar estadual e da criminal. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que no site eles não impedem a civil? Será que não existe causa civil na justiça militar? É uma pergunta. Eu não vou saber responder isso. Emitir certidão negativa, autenticar, imprimir segunda instância. Por quê? Vamos ver, emitir essa certidão negativa aqui. Foi aquela que eu imprimi, né? Foi aquela que vocês viram. Foi aquela que eu fiz. E era criminal. Lá estava escrito criminal. Uai, vamos lá. Certidão militar estadual. Ah, porque aqui, gente, eu estou no da União, né? É porque... Espera aí, deixa eu abrir essa aqui, nova guia. É porque aquela hora ela... Espera aí, vamos ver essa aqui. Por que não tem a cível no Tribunal da União? A gente tem que tentar descobrir isso. 26/11/1978. Vamos lá. Esse aqui é o STM, é o Tribunal Militar da União. Onde que apareceu essa certidão? Essa aqui é aquela de Minas Gerais, essa daqui é a da União. Superior Tribunal Militar. Poder Judiciário e Justiça Militar da União. Aqui, ó, certidão de ações criminais. No que se refere a ações penais militares em andamento ou com sentença condenatória transitada em julgado e processo de julgado. Pessoal, eu acho o seguinte, Lorena, eu acho que na justiça militar não existe cível. Eu acho. Então, por exemplo, se tem um crime cometido pelo... O Celso comentou ontem, professor. O que ele respondeu? Você se lembra? Lembra que ele conseguiu tirar? Ele conseguiu tirar. Eu não me lembro com precisão o que ele falou, mas ele lembra que ele conseguiu tirar até, sabe? No estado dele. E eu sei que em BH eu tirei, mas eu tirei conversando, sabe? Uhum. E você perguntou, você não vai saber, né? Por que não tem a cível na militar? De questões cíveis são discutidas na justiça militar? Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, se o policial militar ele comete um determinado crime, ele é julgado penalmente na justiça militar e civilmente ele responderia na justiça comum. Eu acho que é isso. Eu acho que eu já li alguma coisa. Eu não sou entendedor de processo civil, é a área que eu menos domino. Conheço pouquíssimo o básico, só a parte constitucional da organização judiciária, mas também assim, não domino profundamente essa questão de organização judiciária, mas eu acho que faz sentido isso, porque agora também estou em dúvida. Eu acho que é isso.
Mas a gente tem que pesquisar. Alguém mandou uma mensagem aqui, se alguém souber. Eu acredito que a competência da justiça militar é unicamente crimes de natureza militar. Exato, mas é penal militar, né? Penal militar. Penal militar. Né? Se for uma ação de natureza civil, obviamente, ela não vai ser na justiça militar. Se o militar, por exemplo, ele deve pensão de alimentos, ele vai responder na justiça comum, correto? É um exemplo clássico. O militar, por exemplo, é o crime militar, é o penal, né? É isso mesmo. Faz sentido. Mas, por outro lado, quando a Lorena se dirige ao Tribunal de Justiça Militar em Belo Horizonte, exato, ela conversando com o pessoal, como é que eles, né? Como é que eles forneceriam uma certidão a ela? Cível. Não, mas da mesma forma que o pessoal da Justiça Eleitoral emitiu, sabe, professor? Eles emitiram também. Eu mostrei o edital, falei que a Justiça Eleitoral estava pedindo, o edital estava pedindo cível e criminal da Justiça Eleitoral, mesmo sabendo, né, que a Justiça Eleitoral não tem questão de crimes civis. Aí eu mostrei um modelinho que eu consegui em outro estado e eles emitiram também, para não ter margem, sabe, para dúvida. Não. Alguns outros colegas tinham disponibilizado. Então aí eu fui, mas tive que ir lá mesmo conversar, mostrar o edital, falar também que como eles são concursados, sabe que não é a gente que elabora o edital, né? E para não ter nenhum tipo de, né, de surpresa futura, se eles poderiam fazer a gentileza de emitir uma certidão constando que estava no edital. Exatamente. Não, você agiu da maneira mais perfeita. Vamos colocar aqui Constituição. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver aqui o artigo 124. Só vamos ler esse artigo aqui para nós termos em mente o conteúdo desse artigo. Vamos lá. Cento e 122. Deixa eu colocar aqui maior. Vamos lá. O servidor pode certificar determinada situação, ainda que absurda, mas a exigência é desarrazoada. Exemplo da competência civil da Justiça Eleitoral. Pessoal, a gente tem que ter muito em mente o seguinte, eu sei que todos aí são doutores, advogados, né, formados. Sabe como é que eu enfrento? Isso é uma questão pessoal. Eu jamais... eu tento obedecer o máximo que o edital está falando, entendeu? Por mais desarrazoado, tudo, nós sabemos disso tudo, entendeu? Mas não que você tenha tido isso, quem escreveu isso, Daniel Magalhães, não que você tenha tido essa postura de enfrentamento, mas essa é uma postura que eu não tenho de forma alguma. O edital falou uma coisa absurda, eu faço igual a Lorena fez, eu vou lá no tribunal e peço a questão absurda. Eu acho que essa questão de enfrentamento banca, isso é muito desgastante para a gente que é candidato, porque isso descontrola emocionalmente de tal forma. A justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 124. Se eu tivesse lido a Constituição, eu não teria tido essa minha dúvida. Mas esses artigos aqui do Poder Judiciário, eu vou ser sincero, eu nunca li. Eu acho. Agora que eu estou vendo aqui, a Justiça Militar compete para julgar os crimes militares penais definidos em lei, né? Então, vamos adiante. Vamos continuando. Então, tirei aqui. Os cariocas aí vão, né, vão ter que compreender a estrutura da... Professor. Pois não. Quem fala, Charles? Parece que existe essa exigência de natureza civil, parece que que corre ou tramita na justiça militar as ações de improbidade administrativa de natureza militar prevista no artigo 125, parágrafo 4º, parece, da Constituição. Eu li isso aí em algum lugar. E essas ações que, por exemplo, perda de patente, formação de grupamentos militares, alguma coisa nesse sentido, tem natureza civil e
e é de competência da Justiça Militar. Entende? Isso aí exato. Por isso que eu acho que Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, da patente dos oficiais e da graduação das praças. Compete ao juiz de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Aí, então, mas aqui em Minas, pelo menos, são essas duas, e eu não fiz nenhuma menção a outra de natureza civil, tá, Lorena? Mas você realmente agiu com o maior zelo. Isso, vamos continuando, então. Vamos lá. Então, foram só essas duas que eu emiti. S. Vamos lá. Então, passamos para o item 9.3Q. Eu vou até falar uma coisa que eu me lembrei agora. Eu conheci um casal que eles são geniais, eles estão em Rondônia, eles foram super bem aprovados, eles são meus amigos aqui do sul de Minas. Eles enviaram a documentação idêntica, ambos, a mesma documentação, né? A da moça foi reprovada e a do rapaz foi aprovada. A documentação idêntica, eles tiveram que ter um recurso. Então, essas bancas aí, né, pelo menos não são tão... Nesse caso específico, não foi, né? A mesma documentação. A mesma documentação. Vamos lá. Certidões dos cartórios de distribuição informativas da existência ou não de protestos em desfavor do candidato nos locais em que manteve domicílio nos últimos 5 anos. É o seguinte, o BH, onde há vários protestos, eu consigo a certidão no distribuidor. Aí quem mora na capital vai conseguir também a da capital no distribuidor. E vocês vão entrar em contato com a cidade, se porventura a cidade for maior porte, deve também ter um distribuidor. E eles unificam as certidões de protesto, né? Certidões de cartórios de distribuição. Então, eu morei nos últimos 5 anos. Então, eu morei só em BH, em Rio Paranaíba. Então, foi tranquilo. Eles me enviaram a de protesto, que não havia nada protestado nos últimos 5 anos. E também a certidão negativa. Essa é muito simples. A gente paga uma taxa. Aqui em BH, por exemplo, como eu morei em BH, eu pago por Sedex, eu pago o Sedex, eu deposito o dinheiro na conta. Eu já fiz até esse pedido. E eles mandam por Sedex no dia seguinte. Eles são bem rápidos. O distribuidor de Belo Horizonte. E da minha outra cidade lá, que eu acabei de me mudar, né, na verdade, eu vou ter que pedir, vou ter que ligar para eles e pedir para que eles me enviem por Sedex. Então, vamos lá. Então, estamos conversados. Essa é fácil, essa certidão aqui não tem problema. Vamos lá, vamos lá. T. Aqui, agora essa aqui também é muito simples. T, atestado médico. É porque T está aqui, mas não é T, porque a numeração é diferente. Aqui, essa T que eles estão se referindo aqui, é a 9.3R. Atestado médico de sanidade física de aptidão do candidato para exercício das atribuições da função. Isso aqui é sanidade física, então é o clínico geral, né? Clínico geral, atestado médico. O médico, pode ser de qualquer especialidade, creio eu. Ele vai aferir a sua capacidade física, a sua sanidade física. Então, eu pedi para o médico, no meu caso foi um clínico geral. E o outro é de sanidade mental, psiquiatra, fala psiquiatra. Então, esse aqui é psiquiatra. Eu também consegui o meu com um psiquiatra. Eu fiz as 3, um com o médico clínico geral, a outra com o psiquiatra. E essa segunda aqui foi
a aptidão psicológica, que pode ser feita tanto pelo psiquiatra quanto para o psicólogo. Alguém me mandou no grupo perguntando assim, eu posso ter ambas, né, a de sanidade mental e a de aptidão psicológica pelo mesmo psiquiatra? Eu acho que sim. Porque não está falando que tem que ser psiquiatras distintos. Eu só acho que você deve fazer dois atestados, né? Um para o de sanidade mental e outro para a aptidão psicológica. Seriam dois atestados. Ótimo. E, por fim, nós temos o fechamento. Aí o atestado médico, psiquiatra e o psicológico. As duas fotos, que no caso tinha, e aquele fechamento. Vou mostrar aqui o fechamento. Documentos Manaus, inscrição definitiva. O fechamento é esse aqui. Vamos lá. Já mandamos, vocês fazem as atualizações necessárias e fazemos o encerramento. Estado do Amazonas, Poder Judiciário, foi o que fizemos ontem, né? Esse conjunto de documentos contém folhas, inclusive essa numerada sequencialmente, e o Paranaíba, 6 de setembro de Joaquim Martins Ferreira Neto. Declaração. Então, pessoal, acho que por isso nós damos por encerrado a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação que gostaria de... ficou alguma dúvida de fazer, compartilhar? Agora é trabalho, né? Boa noite, tá aqui. Boa noite. Eu só estou em dúvida, não sei se um de vocês pode me ajudar. É a primeira vez que eu junto essa documentação. Eu tenho o certificado de atuação em processo, porque eu atuei em Salvador e moro em Belo Horizonte. E, assim, já estou pedindo favor para o pessoal lá para pegar para mim as certidões. E eles me pediram um modelo, sabe? Uma ideia do que deve vir escrito nessa certidão em cada cartório para que não seja invalidada depois. Porque vão ter que ir de vara em vara do TJ. E o TJ da Bahia é bem ruim. Se um de vocês puder me ajudar com o modelo, mandar lá no grupo, algum que já tem. Tá. Eu vou publicar o modelo de certidão lá no grupo. Deixa eu colocar aqui na minha tarefinha. De uma ação que eu atuei. Né? E aí você leva esse modelo, vou publicar dois modelos, e você fala, olha, eu quero uma certidão nestes moldes. Qual que é seu nome? Não está aparecendo. Isso, seria bom para mim. Juliana. Tá bom, Juliana. Juliana Gangana. Juliana Gangana, né? Tá bom. Isso. Juliana Gangana. Então, eu vou publicar, eu vou tirar aqui, porque eu tenho aquelas minhas certidões, estão na minha pasta. Publicar as modelos, né? Certidões modelos. É uma pena porque eu não tenho no arquivo, mas eu tiro uma cópia aqui, na fotografia, mando em PDF lá no grupo. Se você puder, eu agradeço. E obrigada pelas dicas aí, porque imagina, eu estou tomando uma surra. Não, é isso aí mesmo. Vocês têm que fazer várias vezes, é trabalho duro. Então tá, mais alguém quer se pronunciar? Alguma coisa? Antes de eu encerrar? Eu só quero falar uma outra coisa específica. Pessoal, vocês estão no meu grupo Prova Oral. Eu fiz isso, convidei vocês, senhores, naquele grupo do Pedro, do grupo GADEC, mas eu sou muito atento e consciente de qualquer pronunciamento que eu faço naquele grupo. Esse grupo que eu indiquei para mandar esses arquivos para vocês e para nós termos o canal de comunicação uniformizado, ele é um grupo que eu já tenho formado, que eu faço alguns cursos com essas pessoas. Então, eu estou falando isso por quê? Porque o fato de eu ter convidado vocês não quer dizer que eu queria ter alguma vantagem de alguma forma. Por quê? Porque eu publico sempre, naquele meu grupo,
algum curso que eu vou ministrar, o cronograma do meu curso, eu vou fazer um curso lá em Manaus. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, que vocês estão participando daquele grupo. Eu ia até publicar hoje um cronograma que eles já estão esperando num curso da prova oral que eu vou ministrar em Manaus. Mas antes de eu publicar aqui no meu grupo, eu quero que fique bem claro para os senhores. Isso eu fiz porque, como eu ia fazer para os meus alunos lá de Manaus, e vi no grupo de fato que o pessoal estava interessado, que talvez pudesse ajudar de alguma forma. Então, por favor, eu não sou essa pessoa, quero que isso fique bem claro. Então, vocês estão no meu grupo, se porventura receberem alguma coisa, aquilo já era uma coisa previamente programada, específica com meus alunos, tá bom? É isso. Então tá, gostaria de agradecer a presença de vocês e qualquer coisa vocês se manifestem ali no grupo e eu podendo ter um arquivo, eu compartilho com todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite. Professor, só uma duvidazinha. Pois não, Emir. É que eu estava vendo a página 30 do edital, falando que a relação de documentos tem que ser a numeração número 2. Aí, com a folha da capa, mais aquele pedido de requerimento, a folha vai ser a número 3. Eu tô em dúvida como que proceder dessa forma. Acho que a página 30 Não, fala que a relação de documentos tem que ser numerada número 2. Peraí, vamos lá. Pega para mim lá, Júlio. Não, peraí. Só um minuto, Emir, deixa eu abrir o arquivo lá de novo. Tá. Emir, vamos lá. Eu comecei na capa com numeração número 1. Quer ver? Vamos lá. Numeração número 1. Depois que eu coloquei tudo junto, eu fui numerando tudo. Numeração número 1, numeração número 2, que é o subestabelecimento, o requerimento. Depois a procuração número 3, 4, a relação 5, 6, vamos lá, 7. O diploma é 8. O diploma é 8. Tá aqui atrás porque ela está invertida. Mas é 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tá vendo as capas? É tudo número. 30, 31, 32. Não, eu tô falando que 31, 32. Não Tá tem certo. a página 30 do edital. A página 30 fala o item 2. Do edital. Fala que a folha com relação dos documentos apresentados, numerada com o número 2. Quer dizer, se colocar a folha de rosto, mais aquele requerimento de inscrição definitiva, a folha de relação de documentos será a página 3. Ô, Emir, qual que é o item? O item 2, da página 30. A folha com relação de documento é até... Página 30 e item 2. Item 2. Espera aí, só um minutinho. A folha com relação... Tá. Lá no final. É o anexo 5, né? Isso. Folha com relação dos documentos apresentados, numerados com o número 2. É isso que eu entendi. Folha da relação dos documentos. É que no nosso esquema... Entendi. É porque é o seguinte, eu não sei porquê, eu fiz o meu requerimento seguindo o modelo daquela nossa colega, correto? É o requerimento de inscrição definitiva. Eu pensei até em botar no final. Não, mas faz sentido mesmo isso que você me falou, porque de fato a relação era para vir aqui. Por quê? Vamos colocar. O requerimento ele pode vir depois. De fato, isso aqui está equivocado. Isso que eu pensei. Inverteu, mas obrigado. Eu vou inverter. Vocês observaram o que o Emir está falando? Vocês vão fazer o seguinte. Na hora de mas isso aqui é tranquilo, porque vocês vão ter o arquivo, vocês que vão numerar depois. Eu só vocês vão colocar a capa, vocês vão colocar depois já a relação. Eu não sei por que na hora eu fiz isso, mas é porque eu já devia estar pilhado depois de um mês com essas... Eu nem me atentei a isso. Vocês vão colocar a relação
E aí, depois que vocês terminarem a relação, é que vocês vêm aqui com os seus, com a procuração e o requerimento de inscrição definitiva. O que faz mais sentido, porque aqui, ó, Correto. requerimento com inscrição definitiva, assinado pelo candidato, procuração. Vamos lá ver aqui o chat, mais alguém. Obrigado, um abraço, professor Daniel, mestre. Que isso? Muito obrigado, Juliana Gangana. Então tá, Emir, muito obrigado aí pelas dicas, pela contribuição. Obrigado. E aí, vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem continuar lá no grupo, vocês são muito bem-vindos, claro. Mas aquele grupo é um canal que eu utilizo com os meus alunos, já que eu já conheço há algum tempo, para enviar informações sobre determinados cursos. Vocês também são bem-vindos. Mas quero que vocês saibam que essa minha atuação hoje, específica, não teve nenhum fim eleitoreiro, por assim dizer, né? Comercial. Então tá, meus amigos, muito obrigado e boa noite e até mais. Vamos encerrar agora a nossa transmissão. Boa noite. Boa noite.